Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Queridos, eu trago nesta noite mais uma palavra de Deus para o nosso coração. Que possamos nos atentar nesse momento àquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Amados, alguns dias atrás, uma discípula, uma líder do nosso ministério, ela me passou uma mensagem, uma foto, na verdade um vídeo, que mostra o encontro de dois mares se encontrando, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Esses dois mares, eles se encontram, mas eles não se misturam. Muito interessante. É realmente um fenômeno da natureza isso. Realmente. Nós podemos ver, enxergar a mão do Senhor através desse fenômeno. Existem vários fenômenos da natureza pelo mundo. Eu estava esses dias pesquisando um pouco sobre isso, vendo algumas coisas que nós não conhecemos, mas que existem e são muito interessantes. Entre eles, eu me lembro que eu vi na região da Sibéria, tem uma época do ano que você consegue enxergar a olho nu 3 sol. Exatamente, 3 sol. Depois, no Brasil, por exemplo, nós temos a pororoca que acontece no rio Amazonas, que é um fenômeno da natureza. No Oceano Ártico, tem uma época do ano que você olha e você vê um arco-íris branco. Interessante isso, eu estou dizendo isso, mas o foco nosso hoje é nessas águas que se encontram e não se misturam. O nosso foco hoje é sobre as águas do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico. Até mesmo eu quero focar um pouco mais em cima dessa mensagem, porque essa irmã que me passou esse vídeo, ela teve realmente uma revelação de Deus em cima dessa imagem que ela teve sobre as águas se encontrando. Querido, nós que somos servos do Deus Altíssimo, que somos cristãos, nós que somos tementes a Deus, nós somos ou deveríamos ser como essas águas desses mares, que se encontram, mas não se misturam. Então nós nos encontramos com grandes coisas erradas nesse mundo, mas não devemos nos misturar com elas. Assim deveria ser. Então eu fui buscar numa palavra, buscar uma ministração de Deus, para que pudesse nos ajudar, pudesse nos fazer resistente a essa mistura de erros e pecados que são oferecidos pelo mundo. Uma vez que nós já fomos imunizados pelo sangue de Jesus. A Bíblia, ela diz que Deus criou o céu, a Bíblia diz que Deus criou a terra, e criou as águas, criou os seres vivos. E a Bíblia diz que Deus cria tudo isso e vê que tudo é muito bom. Ele vê que é bom, é excelente, como todas as coisas que ele faz. E ele viu que tudo isso era muito bom, era perfeito. Todas as coisas que Deus criou até hoje é perfeito. Todas as coisas. Até mesmo o homem que o traiu, até mesmo o homem que depois de feito, ele trai o Senhor através da rebeldia, mas é perfeito. Você olha para o ser humano, você olha para o físico, a maneira com que o ser humano vive, né? Você vê que é perfeito. Todas as coisas que Deus faz é perfeito. Eu quero ler um texto lá no comecinho da Bíblia, no capítulo 2 de Gênesis. Nós vamos ler ali bem no comecinho, né, que Deus cria todas as coisas ali.
Inclusive, Deus cria o jardim do Éden para o homem. Mas vamos ler lá, no capítulo 2, a partir do verso 7. Se você tiver com a tua Bíblia aí, você abre a Bíblia no capítulo 2 de Gênesis. Se você não tiver com ela, acompanhe a minha leitura. Diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. O homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore, agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois, a partir do verso 10, ele conta, ele explica, ele fala as outras coisas que o Senhor colocou ali no jardim, mas nós vamos ler agora a partir do verso 15. Verso 15 diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Bom, então Deus, ele viu que tudo aquilo que ele tinha criado era bom. Ele viu que tudo que ele tinha feito era muito bom, era perfeito, pôs o jardim ali em perfeitas condições, mas agora chegou a hora de Deus criar o homem. Chegou a hora de Deus criar o homem. E Deus cria o homem, Deus realmente ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e junto com o homem Deus cria também o limite para o homem. Deus cria um limite. Quando Deus cria o homem, coloca ali no jardim do Éden, Deus cria junto com ele um limite. Ou seja, Deus diz para ele: olha, homem, todas as coisas aqui do jardim te são lícitas, é sua. Você pode comer, você pode desfrutar de todas. Mas olha só, desta árvore aqui, em especial no centro do jardim, você não deve comer. Não convém que você coma, porque no dia que você dela comer, certamente morrerá. Isso é um limite que Deus deu para o homem. Deus cria o homem e faz um limite para ele. Olha, você precisa ser obediente. Então isso aqui, essa árvore aqui é o seu limite. Chegou aqui, você para. Na hora que chegar aqui, você lembra que existe uma obediência a mim. Que você deve uma obediência a mim. Então, ali também estava sendo criado o livre-arbítrio do homem. Quando Deus cria o homem, quando Deus diz: olha, aqui no centro do jardim tem uma árvore e essa você não pode comer, o resto tudo é seu. Você pode desfrutar, você pode fazer o que você quiser, mas dessa árvore você não deve comer. Ali estava sendo criado também o livre-arbítrio para o homem. Você faz e morre, ou obedece e vive. Simples assim. Você faz e morre, obedece e vive. Interessante que pela desobediência do homem, grandes consequências aconteceram. Grandes consequências ruins aconteceram para a humanidade. E entre elas, a morte espiritual. Na verdade, a principal delas, a mais terrível e temida, a morte espiritual. Aquela que faz com que perdemos a nossa salvação. Amado, hoje o mundo vive um grande caos. E se o mundo vive um grande caos hoje, é pela total desobediência do homem, que teve tudo para desfrutar eternamente desse jardim, eternamente de algo bom e agradável,
Mas através da desobediência, através da mistura, já começou ali, da mistura com o erro e com o pecado. Nós lutamos contra erros e pecados, lutamos contra doenças e mortes que batem à nossa porta a cada instante. Todos os dias tem algo errado batendo na nossa porta para nos fazermos cair, para nos fazermos se misturar com eles. Saímos de uma e entramos em outra. E com isso, querido, o mundo vai cercando o cristão remido para fazer com que ele se misture com ele. As propostas indecentes do mundo, ela nos cerca todos os dias da nossa vida. Todos os dias, Satanás está armando ciladas, o mundo está armando ciladas para que nós, aqueles que somos remidos no sangue do Cordeiro, possamos nos envolver e nos misturar com tamanha podridão mundana. Queridos, muitos homens se corromperam e se corrompem até hoje. Muitos homens se corromperam antes e estão se corrompendo hoje, porque não resiste às amarras desse mundo, não resiste às ofertas desse mundo. Mas outros, querido, como nós, que somos servo do nosso Deus, outros como nós ainda guardamos a imagem e semelhança do Pai em nós. Muitos de nós ainda guardamos aquela imagem e semelhança. As pessoas ainda olham para muitos de nós e dizem assim: olha, este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus. Ah, se eu pudesse servir a Deus como essa pessoa serve, se eu conseguisse, por quê? Porque consegue enxergar em nós a face de Cristo. Ou pelo menos deveria enxergar em nós. Sabe, querido, nós vivemos de batalha em batalha, lutando para não nos corrompermos a ponto de nos misturarmos com os erros e pecados desse mundo. Vivemos uma luta diária. Vivemos sempre lutando, querido, lutando. Eu tenho certeza que você luta sempre para não cair nessa cilada, nessa armadilha que o mundo tem preparado para nós. E se nós conseguimos vencer algumas batalhas, se nós conseguimos ainda dizer não a algumas propostas indecentes desse mundo, é porque Jesus Cristo um dia se colocou entre nós e a sujeira do mundo. Amém? Jesus Cristo se colocou entre nós e a sujeira do mundo e tomou posse da sujeira. Na verdade, ele entrou no nosso lugar e se fez imundo por nós. Se fez sujo por nós, se fez pecador por nós. Amado, Jesus para nós que somos cristãos, ele é a resistência, ele é a barreira que impede, que nos sustenta contra essa mistura maldita. Jesus é sim esse sustento para nós. E nós precisamos reconhecer isso, se não quisermos nos misturar com esse mundo. Se quisermos ser como aquelas águas dos mares que não se misturam, precisamos nos voltar completamente para Jesus Cristo, porque Ele é essa divisão, essa separação, esse bloqueio para nós. Interessante que tem pessoas que dizem: ah, o pecado, ele entrou na vida de fulano e está destruindo a vida dele, pastor. As drogas entrou na vida de fulano, sabe? A prostituição, o crime, sabe? O erro, ele entrou na vida daquela pessoa, pastor, ele está destruindo a vida dele. Mas, amado, na verdade não é bem assim. Não é bem dessa forma que funciona.
Na verdade, aquele fulano, aquela pessoa, ela por uma decisão dela, escondida atrás do livre-arbítrio, ela tomou a decisão de fazer as coisas erradas. Ela tomou a decisão de entrar no crime, de entrar nas drogas, de entrar no pecado. Porque pecar, se misturar com as coisas erradas desse mundo, é uma escolha. Nós decidimos o rumo que queremos dar para a nossa vida. Nós que decidimos, querido, é eu e você. É você que decide se quer viver na mistura, ou se quer ser a separação, ou se quer chegar ali naquele erro, no pecado, chegar ali no lixo, na mistura do mundo e não passar dali. Não, daqui eu não passo. Daqui eu não posso, porque eu sou servo de Deus, eu sou homem, eu sou mulher de Deus, eu sou diferenciado, eu não sou melhor, mas eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu não posso mais me misturar com essas coisas erradas do mundo. Amado, uma história já foi escrita para nós, na nossa criação. E depois ela foi reescrita pelo sangue do Cordeiro. Sabia disso? Deus escreveu uma história para nós. E aí veio o pecado do mundo, nos lambuzou. E aí Jesus Cristo veio. E através do sangue, Ele reescreveu a nossa história. E agora, muitos de nós estamos reescrevendo novamente a nossa história, usando o lixo espiritual do mundo. Amém ou não? Infelizmente, nós vimos pessoas lavadas e remidas no sangue, pessoas que serviam o Senhor com tanto fervor, com tanta determinação, com tanta alegria, se voltando às coisas erradas do mundo, se misturando novamente com as coisas erradas, reescrevendo a sua história com o lixo espiritual desse mundo. Querido, não deve ser assim. A Bíblia diz que nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ou seja, nós fomos limpos e desinfetados pelo sangue. Não podemos mais nos misturar com a sujeira. Ainda que essa sujeira seja permissível pelo livre-arbítrio, não podemos mais nos misturar. Ou pelo menos não deveríamos mais querer nos misturar. Não podemos, querido. Se quisermos um lugar no reino dos céus, não podemos mais nos misturar com tanto lixo que o mundo nos oferece. Eu quero ler um outro texto com você que está em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, abra aí, a partir do verso 12. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 12, diz assim: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Oh, glória ao Senhor. Querido, então esse Espírito procedente de Deus é o Espírito Santo, que nos foi dado para discernirmos os ensinamentos de Deus. E os ensinamentos de Deus sendo discernidos, aprendidos e colocados em prática, Ele nos dá forças e resistência contra a maldita mistura do mundo. Amém? Ele nos faz resistente
O versículo 14 diz que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Amado, então esse Espírito Santo de Deus, é Ele que nos convence de que não podemos mais nos misturar ou nos relacionar com tudo que o mundo nos oferece, tendo em vista que nós já fomos lavados e remidos pelo sangue carmesim de Jesus Cristo. Querido, enquanto nós tivermos um bom relacionamento com Deus através do Espírito Santo, nós estaremos imunes a essa mistura. Mas para isso nós precisamos servi-lo, agradá-lo verdadeiramente. Verdadeiramente. Enquanto nós estivermos agradando, tivermos um bom relacionamento com Deus, nós estaremos sim imunes a essa mistura. Jamais essas águas espirituais vão se misturar se estivermos plenamente em Deus. Amém? A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. É verdade isso, porque ou nós servimos a Deus e desagradamos o mundo, ou nós servimos o mundo e desagrademos a Deus. Afinal de contas, a quem nós queremos agradar? Nós vivemos nessa terra para agradar quem? O mundo ou a Deus? Lógico, nós precisamos e devemos agradar a Deus, porque nele nós temos vida eterna. Só o Senhor tem palavra de vida. Jesus disse aos discípulos: olha, se vocês quiserem ir como os outros estão indo embora, pode ir. E o discípulo diz: Senhor, para onde iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Querido, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Se você tem se misturado com alguma coisa errada desse mundo, volte atrás. Se arrepende, se coloque na linha com Deus. O livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, diz que a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Amado, o que pode colocar em risco a nossa cidadania celestial é justamente a mistura, esse relacionamento com o pecado. Isso coloca em risco a nossa salvação, a nossa cidadania celestial. O mundo, ele hoje oferece tantas coisas, querido, paralelas às coisas de Deus, tantas coisas aparentemente tão boas quanto. O mundo traz coisas para nós que nós olhamos assim como Adão e Eva olhou para aquele fruto proibido, aquela árvore tão boa quanto as outras. Mas aos olhos deles teve um momento que ela ainda se pareceu melhor. Não resistiram e comeram. Pecaram contra o Senhor. Então o mundo hoje nos oferece tantas coisas boas, aparentemente. Coisas lícitas aos olhos humanos, mas que não convém que façamos. Meu Deus, pastor, mas o mundo é muito bom. A terra é uma bênção para nós, sim. Não estou dizendo o contrário, sim, a terra é uma bênção. A terra foi um presente de Deus para nós, querido. Com certeza, para sermos nela bem-aventurados. Com certeza, para sermos bem-aventurados. Meu Deus! Mas, no entanto, vendemos esse presente que Deus nos deu a preço de banana, ou a preço de um fruto proibido. Vendemos a terra ao diabo a preço de banana. Foi dada a nós, para nós desfrutarmos, cuidarmos da terra.
No entanto, hoje a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Ah, querido, e se Deus ainda opera grandes milagres na terra, se Ele ainda opera grandes milagres na terra, é por causa daqueles que não aceitaram a mistura, a sujeira do mundo, é por causa daqueles que não se venderam por preço algum ao pecado, às mazelas, às intrigas, ao ódio. Agora, quando o mundo lhe fizer uma proposta indecente, aprenda a dizer não a essa mistura. Aprenda a dizer não, eu não quero, eu não misturo mais com o mundo. Aprenda a dizer não a essa mistura, só assim a nossa cidadania celestial estará garantida. Mas se você disser sim ao mundo, você está dizendo não à entrada no céu. Você está dizendo não ao seu compromisso com a cidadania celestial. Amém? Glórias a Deus. Oh, querido, nós somos ovelhas do rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos porcos, somos ovelhas. Somos ovelhas do bom pastor. E o nosso bom pastor é Jesus Cristo. É aquele que derramou sangue por nós, é aquele que nos lavou, que nos remiu. É aquele que foi preparar um lugar junto ao Pai para nós. Quando eu me misturo com as coisas erradas desse mundo, quando eu me envolvo com as coisas erradas, eu estou dizendo não à cruz, eu estou dizendo, olha Jesus, para mim não teve valor a obra da cruz. Mas quando eu resisto, quando eu dou um passo atrás às propostas indecentes do mundo, eu estou dizendo sim, eu creio, eu acredito que Jesus Cristo morreu por mim, então eu serei capaz de me sustentar em Deus as coisas erradas desse mundo. Como eu disse, nós somos ovelhas do rebanho do bom pastor Jesus Cristo e não porcos. O porco, querido, se você pegar um porquinho e der um banho nele, um lacinho de fita nele e der um banho nele, na primeira oportunidade que ele tiver, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para a poça. A primeira oportunidade que o porquinho tiver, ele vai correr para a lama novamente. Nós não somos porcos, somos ovelhas. Agora a ovelha, se ela estiver suja de lama, ela fica incomodada. Porque a natureza dela é ser limpa. A natureza dela é ser alva como a neve. A natureza do porco é suja, a natureza da ovelha é limpa, e nós somos ovelha do rebanho do bom pastor Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor, ele cuida de nós, ele nos deixa sempre limpo, porque a natureza nossa é ser limpo, é ser alvo como a neve. Se pelo sangue fomos lavados, mais alvos que a neve seremos. Oh, glória a nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, eu espero que essa palavra nessa noite tenha nos sustentado, como eu disse lá no começo, uma ministração que tenha nos sustentado a dizer não aos manjares e às ofertas desse mundo. Porque eu digo uma coisa para você, o mundo não desistiu de você. Deus também não, mas o mundo não desistiu de você. Ele vai fazer propostas indecentes para nós todos os dias da nossa vida. A cada dia uma proposta diferente. A cada dia ele vai vir com uma coisa aparentemente boa para nos enganar, para nos envolver, para nos fazermos misturar com ele. Mas essa não é a vontade de Deus para mim e para você. A vontade de Deus para mim e para você é que nós não se desviemos dos caminhos dele, nem para a direita e nem para a esquerda, mas para que nós permanecemos em retidão ao Senhor. Amém, querido? Só assim a nossa cidadania celestial estará garantida. Você, eu e você somos cidadão do céu. Amém? Estamos aqui por um tempo, mas em breve estaremos no céu, onde é o nosso lugar.
Amém? Mas para isso, não podemos e não devemos nos misturar. Devemos ser como aquelas águas daqueles dois mares que encontram e não se misturam. As pessoas vão olhar para o cristão fiel e vai ver a separação entre ele e o mundo, a separação entre ele e o lixo. Nós não somos daqueles que retrocedem, é verdade, mas também não somos daqueles que pecam para agradar o mundo. Amém, querido? Glórias a Deus, você entendeu e tomou posse dessa palavra no teu espírito? Glória ao Senhor por isso. Então vamos orar para que o Senhor sustente ainda mais a nossa vida no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu quero diante do Senhor agora, nesse momento, colocar as nossas vidas, Senhor. Meu Pai, eu coloco a vida do meu irmão, a vida dessa pessoa, desse homem, essa mulher, essa pessoa que está me assistindo, que está me vendo nesse momento. Meu Pai, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo seja ali a força e a barreira e sustente a vida dessa pessoa para que ela não entre, ó Deus, em mistura com as coisas erradas. Meu Deus, sustenta essa pessoa que tem buscado do Senhor um milagre há tanto tempo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, opera na vida dessa pessoa, ó Deus, opera cura, opera transformação, restauração. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, entra esta casa, transforma a casa dessa pessoa verdadeiramente em uma casa de paz. Restaura, Senhor, os relacionamentos quebrados. Meu Deus, abençoa a empresa dessa pessoa que tem passado por tantas dificuldades. Meu Deus, abençoa o trabalho, Deus, o emprego dessa pessoa, ou abre uma porta de emprego a ele, a ela. Meu Deus, em nome de Jesus, esse relacionamento que tem se desgastado com o tempo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, restaura esse casamento, essa pessoa, essa família. Restaura o amor do pai para com o filho, do filho para com o pai. Coloca essa família em harmonia novamente, Pai, dentro de suas casas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, fortaleça cada cristão que está me ouvindo e traga, Senhor, para a Tua presença, para o Teu caminho, essa pessoa que está me vendo aí pela primeira vez. Faça dela um filho, faça dela um servo. Que essa pessoa, meu Deus, possa entregar a sua vida ao Senhor, caminhar com Ele e ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Meu Deus, eu quero abençoar essa pessoa agora e declarar o poder, a graça e a unção do nosso Jesus Cristo, fazendo toda a diferença na sua vida, meu irmão. Meu irmão, que Deus abençoe você, que você seja fortalecido em Cristo Jesus. Que Jesus seja a barreira, que o sangue do Senhor seja o limite para a sua mistura. Em nome de Jesus Cristo. E você diz amém e glórias a Deus. Amém, querido? Amado, quarta-feira temos, como sempre, a nossa reunião de célula, às 8 horas da noite. E no próximo domingo estaremos juntos aqui mais uma vez, porque melhor vale um dia na presença do Senhor do que 1000 dias lá fora. Amém, querido? Fique na bênção, fique na paz e até breve. Deus abençoe você.